e a ideia desse livro, o subtítulo é Como Ser Ético Sem Deixar de Ser Brasileiro, né? Na realidade, eu fui contador, naquela época era contabilista, né? Não existia curso de ensino universitário na contabilidade, e eu notei a grande dificuldade que temos de sermos brasileiros, mas e aí eu saí, fui para a área acadêmica e eu achei interessante que eu deixei um débito com os colegas que ficaram na profissão. Quando eu fiz o mestrado em teologia na área de ética, eu achei por bem fazer um estudo do jeitinho brasileiro, mas a partir da ética. Já tinha um livro, Bolívia Barbosa, escrito sobre o jeitinho na época, mas era um livro antropológico, né? Então, esse meu livro ele não foi um livro antropológico, eu descobri onde surgiu a palavra jeitinho e tal. Eu faço um pequeno rascunho aqui, mas foi discutir exatamente esse processo. Então, o que acontece? Acontece que, na realidade, eu descobri que o jeitinho é universal e não é do brasileiro. Você tem Bustarella, tá, na Itália, e você tem Coima na Argentina e coisas assim. Então você tem no mundo inteiro, porque o jeitinho da natureza humana, o ser humano ele quer sempre ter respostas para o seu estado, a sua situação de vida. Ao querer ter resposta para a sua situação de vida e buscar até a economia, a teoria clássica da economia chamada de escolha racional ensina isso, né? Você quer obter o maior lucro possível, a maior recompensa possível com o menor custo. Né? Então, para que eu vou falar a verdade se eu vou tomar prejuízo? Então, o ser humano ele tem isso na natureza dele. Né? Então, eu comecei a mostrar que o jeitinho é universal. Mas eu comecei a descobrir que o jeitinho também ele tem um aspecto positivo. O jeitinho da solidariedade, né? O jeitinho da criatividade. Então, eu vou descrevendo tudo isso no livro e depois eu me concentro no fim do livro sobre o jeitinho mais negativo, que é o jeitinho ligado a, digamos, a corrupção, a mentira, o levar vantagem lá do famoso Gerson, né? E aí o livro tem inúmeros grafismos, ilustrações, né? Aqui nesse ciclo, por exemplo, eu procuro mostrar o ciclo do jeitinho, o jeitinho como eixo. E aí eu vou um, dois, três, quatro. Então, o primeiro é o descaso das autoridades em relação eu diria para você, em relação à população. Né? As estradas esburacadas, você paga pedágio. Aliás, você não precisaria pagar pedágio, porque é dever do poder público te dar estradas. Aí você tem que pagar o pedágio de novo. Tem que pagar o pedágio paga imposto, então você paga o imposto duas vezes. Né? Então aí vem a transgressão. Eu não sou beneficiado. Depois da transgressão vem a corrupção. Se você pega um agente fiscal que é do mal, né, que é corrupto, ele vai ter, você vai pagar uma multa de 100 mil reais da sua empresa, me dá 10 mil, está tudo resolvido, dou um jeitinho aqui. Aí vem a impunidade. Né? Quando veio o Lava Jato, eu falei, caramba, acabou com o meu livro, né? Acabou com o meu desenho. Né? Mas aí vem a impunidade está aqui, ó. Aqui. A impunidade continua. Então, a impunidade aumenta nesse ciclo, é uma espiral crescente, aqui eu fiz só um círculo, né? E aí, então, eu vou trabalhar numa proposta de como resolver isso. Aí tem um outro grafismo, né? Esse outro grafismo, eu digo que existe um ideal ético superior, uma realidade moral que a gente vive, né? E o que nós temos que fazer é trabalhar para chegar nesse ideal ético que está aqui. Tá? Um exemplo que eu dou, eu estava, antes de publicar o livro, estava testando o livro num grupo de empresários, eu disse, olha, hoje, por exemplo, se você for na sua empresa totalmente honesto, o que aconteceria? A empresária me disse, eu vou mandar todo mundo embora, 300 famílias, pelo que eu me lembro, 300 famílias vão ficar passando fome. Ele falou para mim, qual a sua proposta? Eu falei, bom, minha proposta é a seguinte, o que você pode hoje fazer com que a sua empresa seja honesta? Quantos por cento? Ele falou, olha, eu acho que 10% eu consigo, sem demitir o pessoal. Tá bom, por que você não decide isso? Ele falou, poxa, eu vou fazer isso. A partir de hoje eu vou começar a trabalhar na minha empresa, cerca de 10% eu já começo já esses dias. Então, a minha proposta é você subir no degrau lá em cima, inclusive, para chegar até o ideal ético, percebe? Então, tem toda uma estrutura, uma estratégia de ética hierárquica que eu desenho no livro, para você trabalhar, etc, etc, entendeu? Eu usei aqui uma abordagem de ética teológica, né?
No próximo livro, eu vou ter uma outra abordagem que eu chamo de ética mínima, que eu estabeleci alguns princípios de ética, que eu chamo de ética mínima, a partir da qual eu consigo andar na vida. Não importa o meu credo religioso, político, etc. Entende? Então, são 17, por enquanto 17 princípios. Eu vou ver se chego a 20, né? Porque aí seria o dobro dos 10 mandamentos. E mas são princípios, né? Não seriam mandamentos, e de modo que qualquer pessoa aceita isso facilmente. A partir daí você constrói todo um processo de crescimento na área de ética empresarial ou de vida, porque o jeitinho não é só na área empresarial, né?